Iniciando oficialmente o episódio número 23 do nosso Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo aí sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos. Se você eventualmente não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o sininho, compartilha aí as aulas com amigos e inimigos concorrentes. Lembrando que aí no canal já tem mais de 200 aulas gravadas para você acompanhar a parte teórica, a parte de questões. É isso aí, vamos lá. Então, prosseguindo aqui, já vou colocando a minha luva mágica para podermos adentrar aí na nossa aula de hoje. Tá tudo certo agora. Vamos lá. Bom, a gente vai para a questão 187, até o episódio anterior, o episódio 22, fizemos até a 186, agora vamos para a questão 187, que diz exatamente o seguinte. Vamos lá. O enunciado diz: a licitação, a letra A, contrata serviços feitos sob medida, exceto os relacionados à publicidade e propaganda. Olha só, a licitação contrata serviços feitos sob medida? Sim, pode ser feito isso aí, exceto os relacionados à publicidade e propaganda. Coloca uma coisa aí, os serviços de publicidade e propaganda, eles estão previstos lá no artigo 25, inciso 2º da Lei 8666/93, e é bom lembrar que mesmo com a vigência da nova Lei de Licitações, vocês vão ver lá na lei, se não me engano é o artigo 191, que a Lei 8666 ainda poderá continuar sendo aplicada durante 2 anos. Então, durante um bom tempo, vocês vão conviver com as duas leis e elas podem ser cobradas as duas em provas, e é o que vai acontecer. Beleza. Então, lá no artigo 25, inciso 2º da 8666, diz que os serviços de publicidade e propaganda não podem ser objeto de inexigibilidade de licitação. Significa que a licitação deve ser realizada, é impositivo, deve ser realizada para a contratação de serviços de publicidade e propaganda. Aqui está dizendo que não, é o exceto, então por isso a letra A está errada. A letra B diz o seguinte: a licitação estabelece margem de preferência para produtos agropecuários e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Não tem essa história de serviços agropecuários que atendam às normas brasileiras. Está errado. Essas prioridades você vai encontrar onde? Você vai encontrar no artigo 3º, parágrafo 2º, que é no caso de empate, mas também o artigo 3º, parágrafos 5º a 7º. Tá aí. Ambos da Lei 8666/93. Então, as hipóteses em que a licitação pode ser feita com favorecimento a empresas nacionais e produtos nacionais é nas hipóteses que você vai encontrar lá no artigo 3º, parágrafo 5º e seguintes. Beleza? Letra C. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia, perfeito, em estrita conformidade com a igualdade, tranquilo. Além disso, a impessoalidade, a moralidade, cadê? Voltou. A igualdade, por exemplo. Está correto. Então, essa letra C está absolutamente de acordo com os propósitos da licitação e com os princípios que regem a licitação. Tudo isso você vai encontrar literalmente no artigo 3º da Lei 8666/93. Artigo 3º da Lei 8666/93. E você vai encontrar também um dispositivo similar lá na nova Lei de Licitações. Pode ficar tranquilo que esse é um tema que prevalece. Para confirmar o gabarito, a letra D. A licitação garante a observância do princípio da Lei Orgânica de Isonomia e Seleção de Proposta mais vantajosa. Ele inventou esse negócio o examinador inventou esse negócio de lei orgânica. Está errado. E a letra E. A licitação permite aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária, nos casos em que for melhor interesse da administração. Está errado. Isso aí é o que você vai encontrar no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8666
98/2003, artigo 1º aí, inciso 2º. Tudo bem em relação a isso? Então, beleza. Parte de licitação, tratou aí a parte dos princípios da obrigatoriedade de licitação. A regra é a obrigatoriedade. Tanto na legislação atual como na nova legislação, você vai ter as hipóteses, algumas hipóteses de elegibilidade. Vai haver uma diferença? Vai, você vai perceber lá nas novas leis. E a parte dos princípios e das finalidades da licitação vai se manter, e na 8666/93 é o artigo 3º. Prosseguindo, questão 188. Questão 88 diz o seguinte: o enunciado diz assim, olha: considere que um servidor municipal, ao efetuar a vistoria de um imóvel, no curso do procedimento de concessão de licença de funcionamento de um restaurante, tenha provocado danos de grande monta nos revestimentos e acabamentos em decorrência da realização de testes de rigidez feitos de forma inadequada. Diante desse cenário, o município... Então, vejam só, o que aconteceu? O servidor do município, ao efetuar a vistoria de um imóvel no curso do procedimento de concessão de licença de funcionamento de um restaurante, tenha provocado danos, porque ele atuou de forma inadequada. Aí diz, o município, vou colocar aqui, o município possui responsabilidade objetiva pelos danos, pelos prejuízos sofridos pelo particular, descabendo a responsabilidade civil do servidor que tenha ocasionado o dano, salvo hipótese de conduta dolosa. Não é dolosa ou culposa. Então, aqui está errado. Letra B. Servidor responde administrativamente por potencial infração disciplinar e pode ser acionado por perdas e danos, não havendo, contudo, responsabilidade civil do município. Não, está errado. O município vai responder na forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Então, a letra B está errado nesse aspecto. Bacana. Prosseguindo. Letra C. A letra C diz: o município poderá ser responsabilizado civilmente pelos prejuízos sofridos pelo particular, tá ok, desde que comprovado o dolo ou culpa do servidor. Não. Para que o município seja responsabilizado, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente que atuou em nome do município. Até porque a responsabilidade civil do município, do poder público, é na forma objetiva. Agora, o agente público, na forma de regresso, para ser responsabilizado civilmente, ele precisa ter agido com dolo ou com culpa. Então, está aqui a letra C, está errado. Letra D. O município poderá ser responsabilizado pelos prejuízos causados pelo servidor exclusivamente em caráter subsidiário. Não, é em caráter direto. Ou seja, a vítima do dano pode diretamente ingressar com a ação cobrando do município pelo prejuízo que foi causado pela conduta de um de seus agentes. Beleza. Isso aqui, caso o patrimônio não seja suficiente, essa letra D tem mais a ver com a responsabilização do ente federativo quando o dano foi causado por uma empresa pública, por uma entidade administrativa, e essa entidade, essa empresa pública, não tem como arcar com o prejuízo. Por fim, tem a letra E. A letra E diz o seguinte: o município é responsável pelos danos comprovadamente sofridos pelo proprietário em razão da ação do servidor, beleza? Independente de comprovação de culpa ou dolo do mesmo. Tá perfeito. Por quê? Porque aqui nós estamos falando da responsabilidade civil objetiva fundada na teoria do risco administrativo. Tá aí. Só recapitulando com base nessa questão, a responsabilização civil do Estado por danos causados por um de seus agentes é sempre uma responsabilidade na forma direta e não subsidiária, ou seja, a vítima vai cobrar diretamente do Estado para quem esse servidor trabalhava. E segundo, essa responsabilidade é na forma objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa do agente.
Agora, a ação regressiva do Estado contra o agente será na forma regressiva, desde que se comprove conduta dolosa ou culposa do agente. Prosseguindo, questão 189. Questão 89, o enunciado diz: de acordo com a Lei 8666 de 93, que dispõe sobre os contratos administrativos, verificamos no artigo 55 as cláusulas que são necessárias em todo contrato. Esse é um dos artigos mais cobrados em prova de concurso em matéria de contratos, quando se cobra 8666, que é a parte das cláusulas obrigatórias que devem constar desse contrato administrativo. A alternativa que não corresponde a estas cláusulas, então ele quer que você marque a opção abaixo, a alternativa abaixo, que não seja uma das cláusulas obrigatórias do contrato administrativo. A letra A diz: o objeto e seus interesses econômicos. Não existe isso, objeto e interesse econômico. Está aqui a letra A, que entra. A letra B: o regime de execução ou a forma de fornecimento. Isso aqui está ok. Você vai conferir no artigo 55. Além disso, tem que ter uma cláusula do preço e das condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajustamento dos preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e o efetivo pagamento. Essa é uma outra cláusula obrigatória que você vai encontrar no artigo 55 e vai ter um artigo correspondente também lá na nova lei de licitações. Letra D: os prazos de início de etapa de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. Perfeito. Vai haver uma cláusula também tratando desses aspectos da entrega, da execução, obrigatoriamente no contrato administrativo. E letra E: o crédito pelo qual correrá a despesa com a indicação da classificação funcional e programática e da categoria econômica do crédito que está sendo utilizado. Perfeito também. Então, essa questão 189 é para que você faça uma revisão lá do artigo 55, com base aí na questão, de quais são as cláusulas que obrigatoriamente devem constar do contrato administrativo. Logo após ser licitado, vai contratar, ou então, no caso de contratação direta por inexigibilidade ou dispensa de licitação. O fato é que o contrato deve conter as seguintes cláusulas escritas, nós vimos aí, e você dá uma conferida lá no artigo 55 para revisar esse assunto. Questão 190. A questão 190, o enunciado diz: assinale a alternativa que descreve corretamente o fato administrativo e ato da administração. Então ele quer, é uma questão conceitual, ele quer que você entenda o que é o fato administrativo e o que é ato da administração. Vamos ver se você está bem? Coloca para mim qual dos dois é gênero, qual é espécie. Fato da administração é gênero ou é espécie? Ato da administração é gênero ou é espécie? É a relação de continente contido. Coloca para mim aí nos comentários para eu saber se você está se lembrando dessa matéria. Então vamos lá. A letra A diz o seguinte: fato administrativo é qualquer ocorrido dentro da administração pública, até aí beleza, independentemente da vontade humana, perfeito, enquanto ato da administração é qualquer coisa obrigatoriamente ligada à vontade humana que ocorre dentro da administração pública. Está aqui. Nosso gabarito aí, letra A. Então, vamos confirmar a resposta? Letra B. Fato administrativo é qualquer ocorrido obrigatoriamente ligado à vontade humana. Não. Fato administrativo, também chamado ato material, não decorre da manifestação de vontade humana, ou seja, a manifestação de vontade de um agente público. É um mero realizar, um mero acontecer. Desabou um elevador no prédio público, a prescrição e a decadência, então fatos. Beleza. Que decorre dentro da administração pública. Enquanto ato administrativo é qualquer ocorrido dentro da administração, independentemente da vontade humana. Não. Todo e qualquer ato administrativo decorre da manifestação da vontade humana de um agente legalmente investido no cargo ou função.
Então, letra B está errada. Para continuar, letra C. Fato administrativo é qualquer ocorrido dentro da administração pública, independentemente da vontade humana, perfeito, enquanto ato administrativo diz respeito às ações determinadas pela ordem pública. Não, está errado. Ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade do Estado, submetida ao regime jurídico de direito público, destinada a realizar função tipicamente administrativa e concretizar uma necessidade ou interesse coletivo. Letra D, fato da administração é qualquer coisa obrigatoriamente ligada à vontade humana, está errado, que decorre dentro da administração pública, enquanto fato administrativo diz respeito a ações determinadas pela ordem pública. Está errado também aqui. E letra E, fato administrativo é qualquer ocorrido dentro da administração pública, independentemente da vontade humana, perfeito, enquanto fato administrativo diz respeito às ações determinadas pela ordem pública. Está errado. Ele definiu duas vezes fato administrativo como se fossem coisas diferentes. Está errado isso aí. Beleza? Então, aqui, basicamente, ele está tratando daquela lógica que é o ato da administração é o gênero. Quando se fala em ato da administração, estamos falando de qualquer acontecimento, manifestação, realização, qualquer ocorrido na estrutura da administração pública. Aí aqui entram os chamados atos de direito privado, que são manifestações da administração pública regidas predominantemente por normas de direito privado. Além disso, tem os chamados fatos administrativos, ou também chamado de atos materiais. Os fatos administrativos ou atos materiais são aqueles que decorrem de um mero realizar, um mero acontecer no âmbito da administração e não resultam da manifestação de vontade humana. Então, desabamento de um elevador, a queda de um muro de um prédio público, a prescrição e a decadência não resultam da manifestação humana. Aqui nós temos também os chamados atos, alguns doutrinadores colocam os chamados atos enunciativos. Tem também os chamados contratos administrativos, que são bilaterais. Tem os chamados atos políticos ou de governo. E tem os atos administrativos propriamente ditos. Olhando para esse esquema, o que a gente conclui? Que todo ato administrativo, em sentido estrito, ato administrativo propriamente dito, é um ato da administração. Mas nem todo ato da administração vai ser necessariamente um ato administrativo. Esse ato da administração ele pode usar também como fato da administração. Pode-se usar, alguns doutrinadores usam isso aí. Então, ato da administração ou fato da administração é o gênero que abarca todas essas espécies.
A grande diferença aqui é que não tem vontade humana. E aqui tem um diferencial que é bilateral. Ao passo que o ato administrativo é unilateral, é uma manifestação unilateral de vontade dos agentes públicos. Prosseguindo, vamos para a questão 191. Questão 191, o enunciado diz: com relação aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, leia os itens abaixo para poder julgar a assertiva. Se nós estamos falando de atos de improbidade que atentam contra princípios, ele está te mandando reler o artigo 11 da Lei 8429/92. Primeira assertiva diz: praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Isso aqui está verdadeiro. É um atentado contra princípios. Beleza. 2. Antecipar indevidamente ato de ofício. Isso aqui é falso. Isso aqui não consta lá no rol de atos que atentam contra princípios. 3. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que devem permanecer em segredo. Isso aqui é ato de improbidade. Além de ser ato de improbidade, lá na 8.112, isso aqui também é causa de demissão. Ou seja, revelar segredo que tomou conhecimento em razão do cargo que exerce. 4. Divulgar a publicidade dos atos oficiais. Não, isso aqui é dever. Então está falso. E 5. Incentivar a licitude do concurso público. Não, isso é dever. Então está falso. Então, os dois atos, as duas hipóteses em que acarreta ato de improbidade que atenta contra princípios são as assertivas 1 e 3. Então, nosso gabarito, letra A. Mais uma vez, eu recomendo que você sempre releia, revise as espécies de atos de improbidade. Então, nós estamos falando do quê? Artigo 9º, ato de improbidade que acarreta enriquecimento ilícito. Artigo 10, ato de improbidade que causa lesão ao patrimônio público, ao erário. Artigo 10A, ato de improbidade que consiste na aplicação irregular de recursos financeiros, débitos, recursos fiscais. E o artigo 11, ato de improbidade que consiste no mero atentado contra princípios da administração pública. Prosseguindo, questão 192. Questão 192, o enunciado diz: de acordo com a CF de 88 e com a Lei 8.112, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, dos requisitos básicos para investidura em cargo público, no que se refere a portadores de deficiência, pode-se afirmar que... Então, estamos falando basicamente, vou colocar aqui para vocês, estamos falando basicamente do artigo 5º da Lei 8.112. Requisitos básicos para investidura no cargo público, em especial ele quer saber quais são os requisitos básicos no tocante à investidura de servidor portador de deficiência ou pessoa com deficiência. A letra A diz assim, olha, pode-se afirmar que às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos, mesmo que as atribuições sejam incompatíveis com a deficiência. Não, aqui está errado. Se as atribuições forem absolutamente incompatíveis com a deficiência, ele nem pode ingressar no cargo público e nem pode permanecer. Quando ele está na condição de servidor público e as atribuições do cargo é absolutamente incompatível com a sua deficiência, ou ele vai ser readaptado ou ele vai ser aposentado por invalidez permanente. Está errado. Letra C. Pode-se afirmar que aos portadores de deficiência serão reservados 45%. Não, serão reservados, segundo 8.112, até 20%. Então, a letra B está errada. Letra C. Pode-se afirmar que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concursos públicos
para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Aqui sim. Aqui está em consonância com o disposto na Lei 8.112/90. Letra D. Pode-se afirmar que aos portadores de deficiência serão reservados até 60%? Não, é até 20%. Está errado, letra D. E letra E. Pode-se afirmar que às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo das quais algumas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Não, todas as atribuições sejam compatíveis com a deficiência. Letra E está errado novamente. Então, aqui uma questão de 8.112, revisa em especial a parte de pessoa com deficiência dos requisitos para investidura, as limitações, percentual de vagas reservadas. Então, fique atento aí a esse assunto. Beleza. Questão 193. Questão 193. A questão 193, o enunciado diz: sobre licitação, é correto dizer que as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratados com terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na 8666. Mas por que deve existir o processo licitatório? Responde-se a essa pergunta ao se afirmar que a licitação se destina a... Então, quais são as destinações da licitação? Olha, destinação da licitação, você vai encontrar onde? Artigo 3º da Lei 8666/93. Professor, é minha impressão, minha falsa impressão, ou o artigo 3º da 8666 é um dos artigos mais cobrados? Sem dúvida nenhuma. Olha, o artigo 3º, o artigo 23, artigo 22, os artigos 25, 17 e 24, que são inexigibilidade, dispensável e dispensável, e o artigo 19, eles são altamente recorrentes em prova de concurso público. Então, artigo 3º, vou colocar aí, da 8666, o 3º, aí você vai colocar o 17, o 22, o 23, o 24, o 25, o 19 e eu colocaria o 26 também. Esses aqui são altamente recorrentes. Beleza. Então, vamos para a letra A. A letra A diz: a licitação se destina a sempre comprar os melhores produtos oferecidos no mercado, ainda que os preços sejam mais caros. Está errado. Um dos propósitos primordiais da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa. Na maioria das vezes, proposta mais vantajosa é preço. E mesmo quando o critério de julgamento é técnica e preço, ou melhor, técnica, ainda tem um peso muito relevante a questão do preço. Então, está errado a letra A. Letra B. A licitação se destina a estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial trabalhista? Está errado. O que diz o artigo 3º, parágrafo 1º? É vedado dar tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras, a não ser que, aí vem o parágrafo 2º, ocorra empate entre as propostas. Enquanto não houver empate entre propostas de empresas estrangeiras e empresas brasileiras, elas entram concorrendo em igualdade de condições. Essa é a regra. Então, a letra B está errada. Letra C. A letra C diz: a licitação se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Isso está perfeito, está no artigo 3º. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração, está no artigo 3º. E a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito. Então, vejam, a licitação se destina a 3 coisas: garantir o princípio constitucional da isonomia, permitir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, aqui nós temos o artigo 3º
da Lei 8666/93. Para confirmar o gabarito, letra D. A licitação se destina a admitir, prever, incluir, tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo. É o oposto disso. É proibido incluir, ou seja, admitir, prever, incluir, tolerar, que se conste lá no instrumento convocatório, nos editais, alguma restrição, alguma condição ou exigência que restrinja indevidamente o caráter competitivo da licitação. Então, letra B não pode ser estar errado. Letra D não pode ser estar errado. E a letra E, confirmando novamente o gabarito, a licitação se destina a evitar que sejam adquiridos pelo poder público produtos e serviços de melhor qualidade com os melhores preços. Não, está errado. O oposto disso, né? Melhor qualidade e melhor preço é o que se busca, né? É o que se deseja com a licitação. Então, questão 193, gabarito correto é a letra C. Vamos prosseguir, questão 194. Questão 194. A questão 194, o enunciado diz: considere que um servidor municipal, ao efetuar a vistoria de um imóvel, no curso do procedimento de concessão de licença de funcionamento, tenha provocado danos. Essa questão o servidor responde, essa questão está repetida, vamos matar o estagiário, está fora. Também está repetido, pronto, vamos lá. Muito bem, então, no final a gente sempre repete, eu coloco uma para dar o bis, né? Bom, segunda-feira é sempre uma aulinha mais light, a gente está retomando. O que eu quero que vocês façam sempre nessas aulas? Mantenha o material de rascunho ao lado e vai tomando nota daquilo que foi mencionado que você não estava se lembrando muito bem, ou que você ainda não tinha visto, ou que você não estava compreendendo muito bem. Por quê? Porque ao tomar nota disso aí, você vai fazer o estudo dirigido para revisão. Mesmo que você tenha compreendido aqui, significa que você vai dar um confere no seu material de revisão e quando você for fazer aquelas suas revisões periódicas, você dá uma atenção especial para esses detalhes que você detectou aqui nas questões, mas que não estava se lembrando muito bem, ou não estava dominando muito bem, ou que eventualmente você não tinha visto sobre aquela perspectiva. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Hoje, segunda-feira, mais esse episódio 23. A semana é longa, ainda teremos aula na terça, na quarta e na quinta. Agradeço a sua participação aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com amigos, inimigos. Se eventualmente você não assistiu os episódios anteriores, eles estão disponíveis aí 0800 aí no canal para você acompanhar. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Um abraço, um bom descanso para você. Até amanhã. Tchau, tchau.